Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo extremamente importante. Acabou de acabar no STJD, aqui no Rio de Janeiro, o julgamento do atacante Bruno Henrique. Da atitude que o Flamengo tomou, a palavra de ordem do presidente BAP ao saber do resultado do julgamento, vou falar sobre o técnico Felipe Luiz, que volta aos treinos amanhã, e como fica o futuro do ataque do Mengão. Por supostamente ter participado de uma manipulação em um jogo em 2023, por ter tomado aquele cartão amarelo, você já sabe de toda a história. E a gente vai trazer o resultado do julgamento, se o Flamengo pode ou não recorrer, se o que foi definido vale apenas para o Campeonato Brasileiro, se tem questão financeira. A gente vai trazer todos os detalhes do resultado do julgamento do atacante Bruno Henrique, que começou 9 horas da manhã e acabou há pouco, por volta de 5h30 da tarde. Rapaz, rendeu esse julgamento, hein? E a gente vai trazer aqui o resultado para vocês, se internamente o Flamengo gostou do resultado, se vai recorrer. Tem muita coisa para a gente falar no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com geral, para todo mundo ficar conhecendo o canal Vene Casagrande e automaticamente saber de tudo o que acontece lá no Flamengo. Não deixe de hypar o vídeo, porque isso é importante, tá, galera? Antes de falar do caso Bruno Henrique, eu acho que a gente tem que falar sobre isso também, porque o diretor da base do Flamengo, Alfredo Almeida, que é português também, ele deu uma entrevista ao podcast BarbaCast e falou sobre as saídas de 3 jogadores importantes: Matheus Gonçalves, Lohan e o Chola, que era um jogador que a torcida do Flamengo botou uma expectativa enorme, inclusive eu, mas não aconteceu. E ele disse o seguinte: o próprio Matheus Gonçalves não estava confortável, na opinião dele, pela falta de oportunidades na equipe profissional. Ele teve oportunidade. Muitas vezes a pergunta que eu faço quando questiono por que o Matheus Gonçalves não joga mais: tira quem? O elenco é tão recheado, tão bom, tão qualificado, é um achismo meu. Mas se calhar esse Lohan e esse Matheus Gonçalves em outros Flamengos, outras alturas, se calhar era outra janela de oportunidade que podia haver, outro tipo de elenco, outra forma de jogar. Não quer dizer que não tenham talento. Matheus Gonçalves tem talento. Se calhar vai ser bom para todas as partes. Parte financeira para o Flamengo, para o Matheus Gonçalves e para quem o agencia, que tem uma oportunidade de valorizar mais. A nível de negócio foi bom para todos, acima de tudo para o Matheus. Acho que ele vai ser feliz onde está. Sobre Lohan, ele disse: eu acredito que tu saíres da tua zona de conforto muitas vezes pode te ajudar. E ele acabou de sair da zona de conforto dele. Ele agora está na Itália e vamos ver. Porque pode ser que, saindo da zona de conforto dele, ele mostre algumas coisas que todo mundo já dizia que ele não tinha, ou que ele tinha demais. Eu quero muito que dê certo. Não quero ouvir daqui a 20 anos. Tinha um menino de 20 anos atrás no Flamengo, que era o Lohan, que era um craque. Nós ouvimos isso todos os dias. Acho que agora vai cair fora dessa zona de conforto. Flamengo há muitos anos, cidade dele, é a opção de compra, tem alguns gatilhos que tem que atingir para a opção se tornar realmente efetivada, mas isso a mim é o que menos interessa nesse momento. Queria vê-lo num contexto diferente. Acredito que está motivado, que vai com toda a vontade de querer mostrar a sua parte, que tem capacidade. Tomara que dê certo. Sobre o Chola, o Alfredo deu a entrevista antes do Dinamo de Kiev anunciar o jogador, só para vocês entenderem o contexto. Tu podes ter a melhor colheita de maçãs do mundo, mas se aquilo que queremos são peras, as características do Chola e o futebol profissional hoje, dentro de uma linha em que o treinador principal é o Felipe Luiz, uma linha que o clube quer, e o futebol do Chola, não estamos a dizer que é um horrível ou outro é perfeito, ou vice-versa. O Chola é essencialmente um jogador de espaço, então para um jogador desse tipo ter espaço para desenvolver a velocidade dele, geralmente a equipe tende a adotar um futebol mais reativo, um desenvolvimento de bloco médio para baixo, porque aí, na recuperação da bola, você tem espaço para atacar em velocidade. O Chola, nesses espaços, é fenomenal. No segundo tempo contra o Barcelona, no Mundial Sub-20, nossas melhores oportunidades foram conquistadas com bolas alçadas no corredor esquerdo com ele.
Tendo em vista uma diretriz macro, a maior parte do tempo a equipe profissional do Flamengo hoje joga no campo do adversário, tendo que furar os bloqueios. Ali as características hoje em termos de ataque são jogadores que se dão melhor em espaços mais apertados, curtos, e isso o Flamengo está muito bem servido de jogador. Cara, assim, você pode concordar ou não, você que está me assistindo aí, mas são 3 declarações aqui sobre 3 jogadores extremamente pertinentes e fazem total sentido. Lohan tem que sair da zona de conforto dele. Ele não falou ali, mas a verdade é essa. O Lohan é craque, é um baita jogador. Craque assim, não no sentido literal, tá, gente? Eu não estou aqui normalizando o craque no futebol. Joga muita bola, bola nos pés joga muito. Mas falta vontade, tesão, o sair da zona de conforto. Para mim está certíssimo o que disse o Alfredo Almeida. Agora vamos falar sobre o principal assunto do vídeo. Bruno Henrique. O julgamento dele no STJD, que durou muitas horas, começou 9 horas da manhã e acabou por volta de 5h30 da tarde, e já temos o resultado. O julgamento decidiu o seguinte: suspensão por 12 jogos, mais 60 mil em multa, 60 mil reais em multa. E o Bruno Henrique, ele foi absolvido no artigo 243, que fala em manipular e prejudicar uma equipe de forma deliberada. No entanto, por 4 votos a 1, os auditores decidiram que o atacante do Flamengo agiu de forma contrária à ética desportiva. Por isso, ele foi condenado a 12 jogos de suspensão, além de multa de 60 mil reais. Aí já vão começar a me perguntar: cabe recurso? Cabe. Não só cabe, como está definido. O Flamengo vai recorrer à decisão do STJD, porque internamente o Flamengo não gostou do resultado. Entende que poderia, entre aspas, ser melhor para o jogador. 12 jogos de suspensão são vários jogos. E são jogos em partidas organizadas pela CBF. Para quem me perguntou, brasileiro, CBF, Copa do Brasil, Libertadores, não vale para Libertadores, porque não é uma partida comandada ou organizada pela CBF, é pela Conmebol. E aí o Flamengo vai recorrer a essa decisão. Hoje, aqui direto da sede do STJD, no centro do Rio de Janeiro, eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, o nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Nós estamos aqui hoje desde 9 horas da manhã, agora já são quase 6 horas da noite, olha a hora ali. Que horas são? 5h41 da tarde, é a hora que eu tô gravando esse vídeo. O julgamento do Bruno Henrique terminou agora aqui na sede do STJD e o Flamengo já tomou uma atitude, já decidiu que vai agir e vai agir rápido. Mas eu queria pedir para você que não é inscrito, se inscreve aí no canal, você vai ajudar muito o nosso trabalho, vai ajudar muito o nosso crescimento, é muito importante para nós. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, acione o sino e deixa aí o seu like. Bom, gente, deixa eu explicar para vocês de uma forma bem didática para que você possa entender o que o Bruno Henrique foi julgado e no que ele foi punido. Ele foi julgado em 2 artigos, 243 e 243A. O 243 é basicamente o seguinte: o jogador ele não pode ter nenhuma ação, ele não pode tomar nenhuma atitude que vá prejudicar o seu time. Por exemplo, fazer um gol contra de propósito, fazer um pênalti de propósito, colocar a mão na bola de propósito, tomar um cartão vermelho de propósito, que isso venha prejudicar o seu time. Ele estava sendo julgado nesse quesito por conta de... O promotor ele disse que porque cartão amarelo é um critério que pode desempatar o possível campeão do Campeonato Brasileiro mais à frente. Os advogados de defesa, o Dr. Michel Assef, que representava o Flamengo, disse que o Flamengo em momento nenhum se sentiu lesado, se sentiu prejudicado pelo cartão amarelo. Também fez questão de dizer que nunca na história do Campeonato Brasileiro o Campeonato Brasileiro foi definido por conta do critério de desempate sendo o cartão amarelo. E deixou muito claro que o 243 não tinha cabimento. Porém, a promotoria insistia em dizer que poderia ser prejudicial ao Flamengo e os auditores todos votaram a favor de absolver o Bruno Henrique. Então, no 243,
ele foi absolvido, porque ficou provado que em momento nenhum o cartão amarelo que ele tomou prejudicou o Flamengo. Esse é um ponto. O segundo ponto, e aí sim ele foi condenado e punido, era no 243A, que feria a ética do futebol, a famosa manipulação de resultados. Aí ele foi punido. O promotor trouxe lá o delegado da Polícia Federal, aí falou o delegado, aí falou outras pessoas, aí os advogados também, um monte de gente falou. E aí o que aconteceu? Nesse quesito, tinha aquela questão dos prints, as questões dos celulares que foram apreendidos. Nesse quesito, ele foi julgado, condenado e punido. 12 jogos de suspensão e uma multa de R$60 mil. Flazoeiro, ele fica fora do Flamengo por 12 jogos corridos. Eu estava conversando agora, assim que acabou ali com o advogado, ele disse que, a princípio, ele tem que cumprir 12 jogos do Campeonato Brasileiro. Não são 12 jogos corridos. Por exemplo, os 2 jogos da Libertadores, o Bruno Henrique pode jogar, porque ele foi punido no Campeonato Brasileiro. A situação aconteceu no Campeonato Brasileiro. Mas ele disse que, obviamente, que o Flamengo iria fazer uma consulta na Conmebol para poder entender se é só no Brasileiro ou se é na Libertadores também, visto que no dia 16 o Flamengo já entra em campo para jogar contra o Estudiantes de La Plata no Maracanã e depois também no dia 25. Então, só para deixar claro para vocês, Bruno Henrique punido com 12 jogos de suspensão no Campeonato Brasileiro. A princípio, isso ainda vai se... Eu vou conseguir confirmar melhor para vocês que tinha acabado o julgamento. A gente ficou no julgamento de 9 da manhã, começou às 9h30 e terminou mais ou menos umas 5h30 da tarde. Então se estendeu bastante, estava todo mundo muito cansado, todo mundo com a cabeça muito cheia. Mas a princípio é isso. Além desses 12 jogos, uma multa no valor de R$60 mil que o jogador vai ter que pagar por conta desta condenação. Assim que acabou o julgamento, já veio a decisão do Flamengo. E o Flamengo decidiu que vai recorrer ao pleno e vai entrar com um pedido de efeito suspensivo. Ou seja, o que o Flamengo vai fazer? O Flamengo vai correr contra o tempo, vai tentar se organizar, vai tentar se mobilizar para que na semana que vem o Flamengo já consiga o efeito suspensivo. Sendo assim, o Bruno Henrique, ele não ficará fora, se for concedido a ele o efeito suspensivo, ele não ficará fora na partida contra o Juventude, na partida contra o Estudiante e em nenhum dos jogos do Campeonato Brasileiro, pelo menos até que seja julgado no pleno, e aí vai depender justamente dessas questões burocráticas. Aí ele vai ser julgado no pleno, aí vai vir uma nova condenação, ou vai se manter a condenação, e aí depois só disso que ele vai cumprir ou não esses 12 jogos de suspensão, o qual ele foi condenado aqui na tarde de hoje. Eu acho que ficou bem explicado, é porque tem muito termo jurídico que às vezes a gente não entende, tem muita coisa que às vezes a gente não consegue entender. Então o julgamento era punido ou não punido? Punido por quê? Primeiro, por prejudicar o Flamengo e segundo, por manipulação de resultado. Por prejudicar o Flamengo, ele foi absolvido, não foi punido. Por manipular resultado, por acusação de manipulação de resultados, aí ele foi condenado 12 jogos e mais R$60 mil. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora de outras coisas, porque, nossa, não aguento mais ouvir o nome do Bruno Henrique hoje. Pelo amor de Deus, eu tô desde 9 horas da manhã, não teve nem almoço, era 12h35, porque teve um primeiro julgamento que foi para saber se iria ou não julgar ele. Aí beleza, levaram para o julgamento. Quando levou para o julgamento, aí meus amigos, beleza, aí era 12h35, o presidente falou, olha, são 12h35, vamos parar para almoçar ou parar para um lanche? Aí ia parar 10 minutos, aí um advogado falou, rapaz, eu tô com conjunto de 20, preciso pegar um colírio, pode ser 20? Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, até 1 da tarde a gente volta. Aí deu essa pausa, aí 1 da tarde todo mundo voltou, e aí o advogado de defesa fala, o promotor fala, outros advogados falam, o próprio Bruno Henrique deu uma saudação ali para todo mundo, deu boa tarde, aquela coisa toda, e a gente foi ficando aqui, e a gente está aqui até agora nessa correria de trabalhar, é claro, para manter você, torcedor rubro-negro, muito bem informado de tudo que está rolando e acontecendo em nosso Mengão. Vamos trocar o assunto aqui agora para falar sobre a situação envolvendo as saídas, 23 saídas na categoria